Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a nossa amada comunidade de fé, tanto aqui, a Igreja Sede no Bessa, como a Igreja de Mangabeira, nosso querido pastor Fábio, um grande abraço, nosso pastor Átila em Campina Grande e também o pastor Nildo na Baía da Traição, lá em Tramataia. Esse é o programa Palavra à Mesa, onde nós compartilhamos um pouco da nossa vida em comunidade, deixamos uma palavra para o seu coração, para o coração da igreja, para o coração da família, para todos aqueles que nos assistem. Hoje, em especial, eu faço referência ao momento que vivemos de luto pela morte do nosso querido irmão José Carlos, entre nós conhecido como Mozão. Nosso coração ficou triste, pesado, nós choramos juntos, porque somos uma família, e família, ela está junto. Mas nós nos recusamos a ter um desespero sem Deus, porque a morte para nós não é a última palavra é a palavra do Senhor Jesus. Sentimos a dor, mas ao mesmo tempo glorificamos ao Senhor, porque sabemos onde o nosso irmão está. Eu queria lembrar aos irmãos esse momento que passamos. Estamos ainda nesse momento de dor, nesse momento de choro, mas também nesse momento de consolo no Senhor. O Senhor é bom, Ele é presente e Ele é fiel. Então, que estejamos juntos, orando pela família, a irmã Nide, seus filhos Thales e Thalissa, para que o Senhor os fortaleça, na falta do querido irmão no nosso meio. A Bíblia diz lá no Salmo 34:18 que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Louvado seja Deus por isso. Então fica a minha saudação, a minha palavra de conforto para toda a igreja, porque precisamos continuar a obra do Senhor. Essa é a vontade de Deus e eu tenho certeza que isso imperava no coração do nosso querido irmão Zé Carlos. Eu queria deixar uma palavra para os queridos hoje, lembrando algumas coisas sobre a importância das nossas vidas, dos nossos relacionamentos familiares, para que a nossa família possa crescer sólida dentro dos princípios e valores do reino de Deus. Eu gostaria de dizer aos irmãos que eu tenho duas faces na minha vida pessoal. É uma face pessoal e outra profissional. E quando a gente pensa sobre isso, queridos, por um lado eu sou um pregador da palavra, eu levo a mensagem em congressos, onde sou convidado, eu ensino algumas vezes à igreja. Então esse é um lado meu, é um aspecto da minha vida que é rico, que é importante, que é valioso. As pessoas me chamam de pastor, às vezes de reverendo. E é o lado da minha vida que tem me feito andar por várias cidades desse país, pregado em outras comunidades de fé, em outros queridos irmãos amados. E é muito fácil, às vezes, ser envolvido por esse lado ministerial. Mas, entretanto, queridos, eu quero dizer a vocês, você que nos assiste através do nosso canal aqui no YouTube, que existe uma face, um lado mais importante da minha vida. E esse lado é o lado que eu sou marido, eu sou pai e eu sou avô, de 6 netinhos. Não há nada nesse mundo que signifique para mim esse valor, essa importância do que ser pai, marido e avô dos meus netinhos. Eu sou esposo de Gisele, sou pai de Luciano Filho, de Ana Gabriela e de João Lucas. E às vezes as pessoas podem pensar isso, pastor, mas o Senhor diz que é um lado importantíssimo da sua vida. E sua relação com Deus? Mas a minha relação com o Senhor, que é em primeiro lugar, tem tudo a ver com a minha relação com a minha família. E quando a gente pensa que a gente passa muita parte da vida ministrando aos outros, nós não devemos esquecer que onde devemos mais ministrar é o coração da nossa família, é o coração da nossa esposa, dos nossos filhos e, para quem tem netos, o coração dos meus netos. Tem um texto que eu queria ler para os irmãos, se você quiser anotar, se não você só apenas escute, Mateus 22, do 34 ao 40, que diz assim:
Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele respondeu-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando eu escuto esse texto, se a minha esposa ela não se qualifica como meu próximo, então quem é o meu próximo? Se aqueles que estão mais perto de mim não se qualificam como meu próximo, através do texto que na parte final diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja a profundidade desta palavra. Se eu não consigo amar os meus próximos mais chegados, como eu conseguirei amar a Deus? E João, queridos, ele tem um argumento ainda melhor lá no 1 João, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, que eu vou ler para vocês agora, que ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja bem, a Bíblia outra vez aqui deixa claro que os nossos relacionamentos terrenos, eles são campo de prova para o nosso relacionamento celestial com Deus. É aqui, é nos nossos relacionamentos terrenos que nós somos provados para o nosso relacionamento com o nosso Pai que está nos céus. Se amo a Deus, meu irmão, se você ama a Deus, que você que está me escutando aqui, me vendo essa noite, se você ama a Deus, querida igreja, isso ficará muito evidente no seu amor por aqueles irmãos e irmãs, sobretudo aqueles que estão no mesmo teto com você, aqueles que são mais próximos de você. Isso é um fato que a gente não pode deixar de lado. É por isso que, quando nós vemos 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 5, quando a gente vê as qualificações do pastorado, ou daqueles que estão à frente, da liderança, ou eu posso até ampliar para isso, aqueles que têm a sua família, são sacerdotes do lar, as qualificações para eles são importantíssimas. Eles têm que ter duas habilidades. A primeira, ele deve ser apto a ensinar. Nós devemos ensinar. Nós somos os líderes das nossas famílias. Ensiná-los a palavra do Senhor. Deixar a palavra inculcada no coração dos nossos filhos. E a segunda, ele deve administrar bem sua casa. Veja, a minha pergunta para você hoje, agora falando para os homens que me escutam: como você tem administrado o seu lar? Você tem sido apto a ensinar aqueles que estão à sua casa? E a gente precisa pensar muito sobre isso, porque é de se lamentar hoje o conceito que nós temos como cristãos para a nossa cultura, às vezes está deturpado, porque nós não entendemos o valor daquilo que somos chamados a fazer, o propósito daquilo que somos convocados a fazer pelo próprio Deus. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho 36 anos de casado. Há 36 anos nós nos casamos, eu e Gisele. Tivemos 6 anos de namoro. 2 jovens iniciando ali a sua vida. Nós não conhecíamos ao Senhor ainda na sua intensidade, mas ao longo da nossa caminhada de fé, na nossa jornada, o Senhor nos alcançou. Mas quando o Senhor nos alcançou, eu comecei a estipular alguns protocolos sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos entender a mensagem de Deus para nós. E esses protocolos, queridos, eles são bem interessantes e eu quero deixar para a vida de vocês. 3 compromissos, 3 protocolos. O primeiro deles, nós nos comprometemos em
em estar juntos como casais e crescermos na vontade de Deus. Crescer como casal. Esse foi o primeiro compromisso nosso. Crescer como casal. Nós precisávamos crescer cada vez mais. Não é? O compromisso de permanecer juntos. Independente do que aconteça, debaixo da aliança que fizemos diante do Senhor, nós nos comprometemos em permanecer juntos, perseverança e crescer como casais. Foi o primeiro compromisso. O segundo compromisso foi, depois que nós conhecemos ao Senhor Jesus, ensinar os nossos filhos, visando uma fidelidade que dure gerações. A nossa preocupação não era apenas com eles, mas os que viriam pós ele. Hoje eu já posso contemplar os filhos dos meus filhos, servindo ao Senhor. Esse foi o nosso segundo compromisso. E o nosso terceiro compromisso, como recebemos de graça. Aquilo que o Senhor nos deu, nós queremos dar de graça também. Então, a partir das nossas vidas, nós nos comprometemos também em ensinar a casais, para que eles possam ter esse sentido de permanecerem juntos e crescer como casais, e também criar os seus filhos, para que eles tenham um legado que seja duradouro. Então, que essa palavra fique no vosso coração, porque nós sabemos como a família tem se perdido gradativamente. E nós precisamos resgatar a vontade de Deus. E nós resgatamos a vontade de Deus, primeiro, amando o nosso próximo como a nós mesmos. E amar o nosso próximo é amar aqueles que estão debaixo do nosso próprio teto, vamos dizer, os nossos filhos, as nossas esposas e aqueles que estão à nossa volta. Que Deus abençoe sua vida esta noite. Que essa palavra fique no seu coração e possa transformar o seu lar. Beijo no seu coração. Deus abençoe você poderosamente, amada igreja, em nome de Jesus.